Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, 10 de setembro de 2024. Hoje uma terça-feira aqui na capital paulista, dia quente, aí o céu limpo, com poucas nuvens, 28 graus agora, e dizem que vai esquentar, que vai ser a semana mais quente do ano. Enfim, nós que já passamos aí um frio, né? Danado aí uns dias atrás, agora nós temos que passar um calor e também todas essas histórias de queimadas e devastações e ventos e poluições e tudo mais, né? Então, isso também é uma onda, logo vai passar também. Enfim, o tempo acaba consumindo tudo, né? Bom, hoje temos vários assuntos aqui esparsos, mas bastante importantes que eu quero tratar devidamente, né? O primeiro aqui vou abordar um assunto que eu já abordei antes no canal, que é a teoria geracional. Eu já falei sobre isso no canal. Hoje eu vou estender um pouquinho mais sobre esse assunto, porque eu acho que é uma teoria importante e que pode estar dando aí uma luz sobre, vamos dizer, essas mudanças cíclicas que temos observado ao longo da história. E o Neil Howe e o William Strauss, então, apresentam essa teoria aí, que propõe que a história humana, e que você pode estender, por exemplo, também a história de uma civilização, ou a história de um país, ou a história de um povo, de uma nação, ela progride em ciclos, que ele estabeleceu aí de aproximadamente de 80 a 100 anos, em média, né? Períodos que são conhecidos como, aí você tem uma virada, uma viragem a cada 80, 90 anos, e que culmina essa virada, essa viragem ao longo de um ciclo, né? Que ele chamou aí de uma quarta virada, um período de crise. Então você tem uma grande crise a cada 80, 90 anos. Então esse quadro teórico aí, desenvolvido pelo Neil Howe, né, ele observou várias, principalmente os Estados Unidos, né, ele ofereceu uma lente aí para analisar a situação atual nos Estados Unidos, caracterizado, vamos dizer então, por uma extrema polarização política, né, uma potencial crise financeira. Essa semana tiveram vários bilionários lá que venderam assim imensas quantidades de ações, entre eles o magnata Warren Buffett, mas também o Zuckerberg, o Jeff Bezos, o Bill Gates, né, o George Soros, né? Além disso, também os Estados Unidos está passando por desafios sociais significativos. A pobreza está aumentando nos Estados Unidos e a classe média está cada vez mais endividada e a concentração de renda é cada vez mais, assim, é mais drástica, né? Bom, numa conversa recente, o Neil Howe, que abordou essa teoria dele, explorou que esses elementos aí, veja, então são três elementos, olha, extrema polarização política, crise financeira e um desafio social se desencadeando. Então esses elementos poderão convergir e desencadear profundas transformações nos Estados Unidos, inclusive, vamos dizer assim, afetando a sua estrutura social, sua estrutura e sua estabilidade política e também o seu desenvolvimento econômico. O Rowe identifica então três tipos de crises que podem afetar uma sociedade: crises internas, crises externas e crises financeiras. Ele diz que essas crises estão ligadas, estão interligadas e elas podem se influenciar mutuamente. Sobretudo se você tiver um contexto aí econômico de inflação elevada e crescente e também de repressão financeira, ou seja, quando a inflação já não segura mais os salários das pessoas, você começa a ter inflação e também a própria crise, né, financeira, né? Veja, um futuro de inflação aí elevada, que o dinheiro vai perdendo valor, né? Combinado com uma repressão ou uma depressão financeira, por exemplo, os investidores, né, eles têm de ser forçados a aceitar, vamos dizer, retornos cada vez piores e negativos, já não conseguem financiar a dívida pública. Então eles são obrigados a imprimir dólares de cada vez mais, de maneira cada vez mais artificial. É claro que isso poderá trazer uma grande crise num dado momento, né? Essa situação pode desencadear uma crise financeira que, por sua vez, vai provocar crises internas e externas, né? A polarização política nos Estados Unidos está atingindo níveis extremos agora, com a eleição, com a disputa entre Donald Trump e Kamala Harris. Vou falar também um pouco mais sobre isso na sequência do nosso vídeo aí. Veja, agora você tem eleitores de ambos os partidos aí, dos democratas e dos republicanos, motivados, veja só que grau de distopia que vive aquela sociedade, por um profundo medo de que o outro lado ganhe. Quer dizer, as pessoas estão demonstrando uma total falta de equilíbrio
emocional, de inteligência emocional, inclusive espiritual, né? Essa dinâmica aí pode levar a uma verdadeira guerra civil, inclusive ideológica, já está em curso, né? E que pode levar a uma grave crise política, de divisão mesmo entre as pessoas, né? Especialmente se o resultado eleitoral for contestado ou se surgirem movimentos de resistência após as eleições, que é uma coisa batata que vai surgir, porque quem perder não vai se conformar e vai fazer tudo para infernizar a vida de quem venceu. Nós já temos visto isso aqui no Brasil, né? E quem venceu, por sua vez, vai ficar na defensiva e vai agir de maneira sem ter grandes condições de fazer grande coisa. Vai ficar travado, de maneira que todo o sistema político, não só dos Estados Unidos, mas de maneira geral de todo o Ocidente, está num grande impasse, né? Veja só, na sequência aí, vamos analisar aqui uma outra questão. Veja, nós tivemos aí a pandemia, né, de Covid-19. Depois a gente teve lá uma recuperação, vamos dizer, do pós-pandemia, que na verdade não recuperou, assim, exacerbou a desigualdade, inclusive a desigualdade entre as gerações. Os proprietários de ativos, os acionistas, os ricos, os grandes financistas, geralmente são de gerações mais velhas, né? Inclusive os chamados boomers, né? Bom, esses daí, eles viram a sua prosperidade aumentar. Veja, o Covid trouxe enormes divisas aí para uma pequena parte da sociedade, que lucrou enormemente com a questão das vacinas, com a questão dos fechamentos. Por exemplo, imagine, por exemplo, a Amazon, né? Ela teve um lucro gigantesco, né? Porque ela começou a fazer entregas, né? O sistema de entregas mesmo, foi um sistema que modificou bastante. Então, assim, você tem grupos que prosperaram aí por causa do Covid, né? Enquanto as gerações mais jovens, por exemplo, chamados millennials, a geração Z, por exemplo, sentem-se cada vez mais alienadas e desiludidas com esse sistema econômico, que já não lhes oferece as mesmas oportunidades, né? E isso se quer para alcançar um padrão de classe média. Então, esse é o problema da crise entre as classes, né? Entre as gerações, né? A chamada crise das gerações. Então, o Rowe ele compara a situação atual, né, a dois períodos críticos da história dos Estados Unidos: a década de 30, quando a gente teve a crise de 29, a crise do capitalismo, né, e que foi também a época da Grande Depressão lá nos Estados Unidos. As pessoas não fazem ideia da imensidão que foi a depressão nos Estados Unidos, o tanto de gente que morreu, que ficaram doentes, que ficaram desempregados, assim, legiões de pessoas ficaram à mercê totalmente da sopa do governo. Vocês não fazem ideia da quebradeira de empresas que foi aquilo lá. Foi uma coisa terrível. Na verdade, as pessoas não se dão conta de que a Grande Depressão dos Estados Unidos, ela equivale aos períodos piores que houve lá na União Soviética. Isso aí as pessoas não falam, né? Só falam que lá era uma pobreza generalizada na época do Stalin e tudo mais. Só que os Estados Unidos também passou por isso, né? O que acontece é que a pujança dos Estados Unidos e o fato também dele ter agido num certo momento, você sabe, teve o keynesianismo, a intervenção do Estado na economia e tudo mais, e ele conseguiu dar a volta por cima, né? E saiu vitorioso na Segunda Guerra Mundial, né? E depois você teve lá, veja, na fase anterior, no ciclo anterior, lá na década de 50, né? Você teve então a Guerra Civil. Então você teve a Guerra Civil em 1850, depois de 1930 você teve a Grande Depressão e você tem agora a grande crise que está tendo agora. Então você veja aí, esses ambos períodos aí, a Guerra Civil em 1850, a Grande Depressão de 1830, foram períodos de uma sociedade profundamente dividida e que enfrentou decisões fundamentais sobre o seu futuro. A atual polarização e o conflito que vai em curso nos Estados Unidos sugere que os Estados Unidos podem estar a caminho, ou já entrou aí num momento semelhante aí de grande crise e, quiçá, de transformação, né? Vai sair lá a Fênix, lá, né? Saindo das cinzas, né? Depois da quebradeira. Enfim. O conceito aí de fim de um ciclo, né? que é o que reza essa teoria, né, do Howe e do Strauss, sugere que a cada ciclo de 80 ou 90 anos culmina numa crise profunda, né, que, na melhor das hipóteses, vai reconfigurar a sociedade. Então, o Howe acredita que os Estados Unidos estão realmente agora nessa quarta virada, em um período que começou com a crise financeira de 2008, que foi a crise imobiliária, a quebra dos bancos lá na época, bancos de seguros, bancos que fazem empréstimos para a aquisição de casas e moradias, né? E depois ainda teve uma década pela frente, 2018, agora vai atingir o seu clímax aí.
essa crise que começou em 2008. Então, eles estão no meio da crise. Então, resolver essa mudança aí é crucial para a sobrevivência da sociedade. Requer mudanças estruturais profundas, semelhantes às mudanças que ocorreram, por exemplo, na época da Revolução Americana, lá em 1850. Não, quando eles se separaram da Inglaterra, antes, 1770. Depois você teve a Guerra Civil em 1850, depois você teve a crise de 29 e agora você tem a crise aí em curso política, social e econômica dos Estados Unidos. Em tempos de crise, o tamanho do governo tende a crescer, o governo tende a se tornar mais atuante para gerir uma situação de emergência, né? Contudo, a expansão do atual governo e da economia já é grande, já é significativa. Então já vai exigir uma reformulação aí, uma redistribuição dos recursos, porque vão ter novas demandas, crescentes demandas. Por exemplo, também essa questão da mudança das modalidades de empregos das pessoas, né? As pessoas estão sendo substituídas por robôs, por máquinas. As pessoas estão se tornando pessoas que têm que manejar tecnologias diversas, né? Celular e jogos e computador, e inteligência artificial e a cibernética toda, hoje nós estamos imersos aí, né, nessa questão da tecnologia também. Veja, então o regime ele vai precisar de um apoio da população para ele poder conter as crises que vêm vindo, que vêm surgindo, né? E nós estamos vivendo num momento de profunda desigualdade entre as classes, né? Isso pode tentar levar uma tentativa aí de você propor uma redistribuição das riquezas, que foi mais ou menos o que ele fez lá em 29. Né? Ele apagou o incêndio lá com assistencialismo, parte. E também para que as pessoas pudessem também ter uma possibilidade de consumo, que é o que o Xi Jinping vai fazer na China agora, que é o que o Lula fez aqui no Brasil em 2002. Ele permitiu que as pessoas consumissem. Né? Mesmo que você tiver uma diminuição da produção industrial, mas as pessoas podem consumir, podem comprar, podem sobreviver. Né? Então, essa coisa de insuflar o consumo artificialmente faz com que a economia se movimente, meio que ela se contrabalance e ela se reequilibra. Né? O Rowe recomenda evitar investimentos de longo prazo. Aí, né? Por exemplo, títulos do Tesouro de longo prazo, pois esses ativos poderiam perder o valor num cenário de inflação e repressão financeira. Veja só o que ele fala. Ele sugere que as pessoas invistam em ativos tangíveis, como matérias-primas, metais preciosos, a economia real, por exemplo, o agronegócio, materiais, por exemplo, construção, enfim, que tendem a prosperar em tempos de crise e de reconstrução de um país, né? Coisas tangíveis, valores reais. Né? Resumindo, então, veja, essa teoria do Rowe oferece um quadro para a compreensão dos atuais desafios na América do Norte. A combinação de extrema polarização política, uma potencial crise financeira e desigualdade aí entre as gerações sugere que os Estados Unidos está à beira de uma transformação profunda, como aquelas já vividas em períodos anteriores de crise. Os Estados Unidos então vão enfrentar a necessidade de redefinir quem eles são, tanto no âmbito interno como externo. A sua estrutura social, política e econômica necessita de uma reorientação geral para evitar a desintegração e a ruptura. Veja, e pode parecer contraditório dizer isso, mas uma crise generalizada que realmente abata o ânimo e a moral dos Estados Unidos não tem como ser positiva. Eu sei que muita gente vai falar, poxa, mas e os BRICS, e o mundo multipolar? Será que não é melhor um Estados Unidos enfraquecido? Sim, acredito que sim. Acho que um Estados Unidos em crise, enfraquecido, tendo que se reorientar, tendo que se curar, tendo que cuidar de sua saúde. Eu acho que isso pode ser positivo para a América Latina, né? Veja, mas a destruição dos Estados Unidos não tem como ser positiva para a América Latina, porque isso vai gerar uma crise generalizada que vai atingir a América Latina também. Então você pode até desejar que os Estados Unidos vivam uma crise, e ele merece essa crise, veja, tem uma questão moral também embutida nisso daí, porque eles fizeram muita desgraça, e aquela coisa vai voltar para eles em algum momento. A desgraça que eles perpetraram aí no mundo, né, quer dizer, aquela crise externa vai acabar gerando uma crise interna, porque as coisas são dialéticas, né? Você gera uma crise externa e você cria também uma avalanche psicológica contra você, que em algum momento isso vai gerar conflitos internos, convulsões sociais, econômicas e políticas dentro dos Estados Unidos. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que uma crise generalizada dos Estados Unidos pode ser benéfica para que os Estados Unidos abaixem a bola,
sabe, põe o rabo entre as pernas e começa a dialogar com a Rússia, com a China, com o Irã, que é o que ele devia fazer, né? Por outro lado, eu também não tenho como achar positivo uma destruição pura e simplesmente dos Estados Unidos, que entre uma guerra civil total, fratricida e horrorosa, enfim, que isso vai acabar resvalando para a América Central e, consequentemente, para a Europa e para o Sul, sem falar que pode se transformar numa guerra termonuclear, né, em que ele vai criar um inimigo externo, né, para poder sair da sua crise interna. Né, e a gente já sabe quem que é esse inimigo. Né. Pessoal, vou falar um pouco sobre o Trump. Veja aqui, então, segunda parte do nosso vídeo. Hein? No meio da feroz batalha presidencial entre Kamala e Trump. Veja, 3 datas importantes aí. Então, segunda parte do vídeo, falar aqui da eleição dos Estados Unidos, que continua sendo o assunto do vídeo de hoje, nos Estados Unidos. Veja, primeiro você tem o debate entre os dois candidatos aí na televisão, na ABC, que está mais inclinada para o Partido Democrata. Isso vai ser no dia 10 de setembro, então acho que é hoje, né, isso daí. Segunda data, veja, vai ter o veredito aí do juiz, veja, ele é um juiz colombiano-americano, ele é um juiz do distrito de Manhattan, o Joan Merchan, em 18 de setembro, pelo suposto dinheiro secreto aí do Trump. Então o Trump está sendo acusado aí e pode ser preso. Veja, depois você tem a terceira data, que é a eleição dos Estados Unidos, no dia 5 de novembro. Veja, então entre o dia 18, que é quando o juiz vai decidir aí se o Trump vai ser preso ou não vai, e o dia 5 de novembro, que é a data final do resultado da eleição, são 48 dias. Então você tem aí a decisão do juiz colombiano, que vai ter um impacto muito grande no resultado da eleição. Quando os dois candidatos vão estar assim em empate técnico, veja, o que vai influenciar muitos indecisos. Veja, para além aí da personalidade controversa do Trump, veja, o Trump já esteve envolvido em pelo menos uns 100 julgamentos, de todo tipo que se possa imaginar. Até agora ele conseguiu resistir, veja, ele tem um batalhão de advogados trabalhando para ele, né? Ele conseguiu resistir, sobretudo porque contou com o apoio também do Supremo Tribunal de Justiça, lá, que é de maioria republicana. Ele já foi presidente, vocês não se esqueçam disso. Bom, o polêmico juiz aí, criminal, aí, o pró-democrático João Merchan, ele já tem um histórico aí de fobia jurídica contra figuras ligadas a Trump. Por exemplo, teve o julgamento de uma fraude fiscal em 2022 de Allen Weisselberg, que era diretor financeiro das organizações Trump, né? Ou também ele já agiu contra o ideólogo do Trump, em sua primeira eleição, aí, o Steve Bannon, que foi acusado de fraude, né, e de lavagem de dinheiro. Né? Contudo, veja, esse cara aí, esse juiz aí, né, ele fez doações ao presidente Biden. Né? Quer dizer, isso é uma coisa ilegal, para não dizer criminosa. Né? O estado de Nova York proíbe os juízes de fazerem contribuições políticas. Então aqui temos um escandaloso conflito de interesses. A questão é que os democratas conseguiram enfiar esse juiz aí num cargo, aí num cargo não, numa situação em que ele detém um enorme poder midiático em torno de si, né? Veja, a filha do juiz de Biden, esse Merchan, ela se chama Lauren Merchan. Ela é presidente da Authentic Campaigns. Ela arrecadou fundos para o presidente Biden. A filha do juiz trabalha para o Biden. O juiz trabalha para o Biden e a filha também trabalha para o Biden. E também para um congressista, o Adam Schiff, que liderou o impeachment de Trump, que afinal acabou não conseguindo. Né? Então aí o pai do juiz Rábula, aí, o Merchan, o pai dele, veja só, trabalhou no serviço de inteligência da Colômbia, segundo o New York Times. Então você vê, é todo um conluio aí claramente criminoso, né? Porque hoje em dia a questão jurídica dos países se tornou ou criminosa ou de um poder assim incomensurável. Né? Os advogados de Trump solicitaram o adiamento do caso até depois da eleição. Então eles querem que ele adie o caso. Por quê? Conforme uma recente decisão da Suprema Corte sobre a imunidade do presidente. Né? Então você vai adiar aquele julgamento. Seja o que for, veja, 2 cenários são possíveis. Veja só, vamos analisar. Primeiro, adiar a sentença. Isso beneficia o Trump. E vai afetar aí a narrativa da procuradora, da Kamala, de que o Trump é um possível condenado. Né? Porque eu imagino que ele seja condenado agora no dia 18. Né? Quer dizer, ela vai ter a narrativa de que ela está disputando a eleição com um condenado da justiça. Ou então a sentença acontece e é desfavorável ao Trump, vai fazer dele uma vítima. Né? Pode até mesmo lhe dar o empurrão final de que ele necessita para ganhar a eleição. Então, tanto pode ser benéfico como pode não ser. Quer dizer, pode, perante a opinião pública, ele ser visto como condenado, mas isso vai fazer com que ele tenha mais votos ainda. Né? Você vê que hoje em dia tudo ficou muito distópico. Né? Os estrategistas aí do Partido Democrata, aqueles que hoje controlam o Partido Democrata, que é a turma do Obama, do George Soros, a família Clinton,
consideram que uma sentença desfavorável a Trump será benéfico para o Trump, mesmo e sobretudo se ele estiver atrás das grades. Porque vai ficar mais feio, né? Eles ter prendido um cara que era uma pedra no sapato aí de uma ala do Deep State, né? E o cara ganha a eleição, né? E eles não têm como controlar. Bom, pode ser que tenha como controlar também e fraudar a eleição, né? Tudo é possível nos Estados Unidos, né? Praticamente no mesmo dia em que Hunter Biden, o polêmico filho do presidente Biden, aceitou sua culpa e solicitou um acordo legal do juiz de seu caso aí infame, né? O juiz colombiano Merchan adiou a sentença de Trump, que cheirava a prisão, até depois das eleições de 5 de novembro. Então, provavelmente essa eleição, esse julgamento aí vai aguardar o resultado das eleições, né? Eles não querem correr riscos, né? O New York Times, que é ligado aos Soros, ao Obama e aos Clinton, diz que o adiamento do juiz Joan Merchan até 26 de novembro é um triunfo para o Trump. Ele conseguiu adiar o julgamento. Ele vai ter esse debate aí com a Kamala hoje, né, dia 10 de setembro. Eu ainda não sei nada sobre esse debate, né? Pode ser que a gente traga alguma coisa aqui para o canal, mas vai ser crucial aí o resultado desse debate, talvez até mesmo seja algo decisivo. O adiamento, então, do julgamento de Trump é uma vitória aí para o Trump, mas é simplesmente um cálculo, né? Se o Trump vencer as eleições, em 26 de novembro, ele vai ficar fora das grades, simplesmente assim. Se ele ganhar as eleições, ele vai ficar fora das grades. E se ele perder as eleições, bom, aí só Deus sabe o que vai acontecer com Donald Trump, né? Ainda vamos trazer uma matéria aqui do Martianov, do Andrei Martianov, grande analista, principalmente da área, da área militar, e também de estratégia militar. Veja, admite-se que a Ucrânia está sob uma imensa pressão ali na área de Pokrovsk, cidade estratégica que tem sido durante semanas o epicentro da guerra no leste da Ucrânia. O general Syrskyi disse que as suas tropas ucranianas conseguiram travar os avanços russos por ali. Então ele diz o seguinte, ó, nos últimos 6 dias o inimigo não avançou um único metro na direção de Pokrovsk. Nossa estratégia está funcionando, ele disse. Nós retiramos a capacidade de manobra, de mobilização das suas forças de reforço, controlando outras direções. E esse enfraquecimento foi definitivamente sentido noutras áreas. A quantidade de bombardeios de artilharia, bem como a intensidade da ofensiva, diminuíram, disse ele. Bom, nem um único metro? Não, nem mesmo, pois é medido em quilômetros, né? Primeiro ponto, né? O Syrskyi é um excelente general, né? É um produto aí do pensamento e do treino militar da OTAN. Bom, ele é bom, sim. Ele é muito bom. Em duas coisas. Em relações públicas, né? Para vender a guerra, para os vendedores de armas, né? Para os senhores da guerra. E em matar um número incrível de seus próprios soldados ucranianos. Ele é bom para isso, né? Ele é notável, né? Neste ponto, né? Bom, futuramente as operações aí do Syrskyi provavelmente serão estudadas em West Point, né? Ou talvez no US Army War College. Eles vão estudar, afinal estão num processo de desmilitarização e desmoralização da OTAN. E é preciso conhecer, né, os modelos que levam ao fracasso, né? Então, vamos ver, pessoal. Eu estou achando que os russos já estão ali numa fase avançada, hein, de vitória. Bom, mas vamos ver, porque os atlantistas sabem o que significa uma derrota militar definitiva na Ucrânia, né? Isso pode ser a maior crise que os atlantistas terão de enfrentar, né? Bom, e agora o tema principal do vídeo, que é a Turquia no BRICS. A Turquia no BRICS. Veja só, isso parece até que estamos no outro mundo, né? Membro da OTAN, um dos principais membros da OTAN, pede entrada nos BRICS. Embora, veja só, vamos analisar então. A Bloomberg, mídia aí, noticiou que a Turquia poderá ser um novo membro dos BRICS. Parece que a Venezuela também, né? Bom, os BRICS, todo mundo já sabe, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que deram início aos BRICS, estão num momento aí muito importante, aí, se não mesmo o mais poderoso bloco da Terra, suplantando o G7 aí, se a Turquia entrar e a Venezuela, né, porque a Venezuela é um mar de petróleo, né? Então o bloco dos imperialistas aí, dos neoliberais, está preocupado, a tal ponto que eles estão, só se fala em fornecer mísseis XYZ para a Ucrânia, eles estão indo por tudo ou nada, eles estão desesperados com a cimeira que vai ter em Kazan no mês que vem, hein?
que vai ser a cimeira dos BRICS, lá em casa, a 16ª cimeira dos BRICS. Então eles estão loucos para fazer alguma coisa, uma desgraça muito grande aí, que obrigue a Rússia, por exemplo, a reagir com armas nucleares táticas, por exemplo, né? E dar início, ser o primeiro a dar a escalada da guerra nuclear, para ela ficar na história como aquele país que causou a Terceira Guerra Mundial, porque ele foi o primeiro a usar armas nucleares e etc, etc, porque eles vivem de narrativa, né? Bom, os BRICS têm reunião marcada aí, chefes de Estado e de governo na cidade de Kazan. A cidade de Kazan fica a 900 quilômetros de Moscou. Isso vai ser no dia 22 de outubro, mês que vem. A Rússia é o atual presidente rotatório dos BRICS durante todo o ano de 2024. A Bloomberg não sabe se ela ri ou se ela chora. Veja, o Putin, um estrategista nato, olha o que ele disse, que os BRICS deverão ser também um bloco militar, também na área da defesa. Seus membros também terão uma união de cunho militar. Pessoal, isso aí cai como uma bomba aí, sabe? No que está acontecendo, inclusive aqui na América Latina, hein? Onde o Brasil está acuado aí, está na corda bamba aí, né? Então, assim, isso aí vai ser decisivo também para o Brasil se equilibrar na corda e saber para que lado ele tem que ir, né? Bom, a Turquia faz parte da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aí, o Erdogan, o presidente da Turquia, veja, indivíduo sempre cercado de polêmica, é muito hábil a ponto de ser membro da OTAN, ou seja, ele sabe perfeitamente que a OTAN está em guerra com a Rússia, mas o Erdogan sabe muito bem da força do seu próprio exército. Veja, a Turquia tem um exército formidável. Depois dos Estados Unidos, é o melhor exército que a OTAN tem. Veja, sem dizer que a Turquia é um país, ela tem um grande passado, e uma cultura profunda, uma população de 80 milhões de habitantes, sabe que o BRICS não vai parar de crescer. Já a Venezuela, veja, vamos comparar, é um país com a maior reserva de petróleo do mundo. A Venezuela tem 53 bilhões de barris de petróleo para serem extraídos e processados e refinados. Veja, a Venezuela, apesar de seus muitos problemas políticos e geopolíticos, né, parte desses problemas causados principalmente pelo Tio Sam. Veja, no entanto, o PIB da Venezuela está melhorando. De 2022, começou a melhorar em 2020. Pode superar os 10% nesse ano, um crescimento tremendo, hein? A sua inflação, que chegou a ser drástica até o ano passado, registrou nesse ano algo como 1,7% ao mês. Ou seja, a Venezuela está saindo do vermelho. Pode ser até que o Maduro consiga sair dessa crise aí da eleição dele. Pode ser até que ele consiga sair fortalecido, hein? Veja, a aproximação do governo do presidente turco Erdogan com Vladimir Putin da Rússia influenciou no afastamento da Turquia em relação ao bloco europeu. Né? Quer dizer, o governo russo manifestou apoio ao interesse da Turquia em se unir aos BRICS. O que acontece é que a Turquia se cansou de ficar aguardando a União Europeia acolhê-la dentro do bloco. Né? Então, como o Erdogan é um cara que sabe jogar, né, ele sabe jogar. Ele sabe dar a sua cartada, fazer o seu blefe aí. A União Europeia, você não me quer no seu eixo do euro aí, do seu comércio aí, dos seus negócios? Bom, então eu vou para o lado dos BRICS, pronto. O governo russo, claro, manifestou apoio ao interesse da Turquia em se unir aos BRICS. Portanto, a Turquia joga com a má vontade da União Europeia em tê-la entre os seus. Bom, tenho ainda matérias aqui no blog sobre a revista EIR, é muito interessante este artigo. Temos também para refletir, veja, para refletir, para terminar o vídeo, análise sobre a direita e a esquerda. Essa aqui vale muito para o Brasil. Veja, toda a política atual, partidária, direita e esquerda, eleições, os três poderes, né, o equilíbrio entre os poderes, etc. Tudo isso veio e se consolidou após a Revolução Francesa. A questão da propriedade privada, né, sempre foi um falso problema, pois ambos, direita e esquerda, defendem a propriedade privada. Veja, a direita defende a propriedade privada para si mesma, que é o empreendedor, né, o livre mercado, né, a concorrência, o mérito e tal. E a outra, a esquerda, ela defende a propriedade privada para o Estado regulador, para o governo, né? Então a esquerda defende o pobre. E ao mesmo tempo, de certa forma, ela dissemina mesmo a pobreza. Né? Porque se você impede, se você sufoca, se você controla, se você aumenta impostos, né? Você tem um imposto de renda progressivo, você tem um controle da inflação, dos juros, você impede que os ricos se tornem mais ricos.
né? E você, de certa forma, você dissemina a pobreza. Foi um pouco o que aconteceu lá no stalinismo, inclusive, né? Apesar da enorme pujança industrial daquele período, né? E a direita defende os ricos, o capital e a concentração de renda. E veja, tanto a esquerda ela defende que o Estado controle os meios de produção, como a direita defende que o empresário seja dono dos meios de produção. Ou seja, ambos agem de forma ilimitada e ideológica. Veja, só que por trás de tudo isso existe sim uma luta de classes, diante da qual essa luta de classes ela existe sim, ela pode estar, digamos, numa fase de chocamento aí, numa fase de contenção, né, em função do que a gente viu aí, o resultado das revoluções, né, que são resultados sempre drásticos, né. Veja, mas veja só, a classe média, veja, diante dessa crise entre as classes, ela se ilude. A classe média se ilude tanto com a esquerda como com a direita. Ela se ilude. Ela se ilude que os ricos estão muito interessados que ela seja parte da elite rica, né? E ao mesmo tempo a classe média ela se vê extremamente ressentida com a classe baixa porque ela acha que ela não sai da sua condição de classe média por culpa da classe baixa e por culpa da esquerda. Então ela vive uma dicotomia, uma situação distópica. A direita e a esquerda não têm mais nenhuma solução para os problemas da humanidade. Direita e esquerda não vai resolver nada, ser de direita ou ser de esquerda. O que unifica a direita e a esquerda é a desigualdade que eles geram na sociedade e essa visão distópica de si mesmos, né? Que um vê o outro como mal. Você vê nos Estados Unidos, se o outro vencer, você tem medo atávico de que o outro vença. A direita e a esquerda têm de ser superadas. Em última análise, é isso. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Nosso vídeo aí, 32 minutos. Canal de livre expressão, livre comunicação, luz no fim do túnel. Verifique se você está seguindo o canal. Se não tiver, já segue, porque às vezes o YouTube pode querer desseguir você. Então você tema, você vai seguir sim. Você vai divulgar esse canal. Você vai se interessar por esses temas. É preciso ficar inteirado da situação, dos acontecimentos. Vamos continuar aqui trazendo nossos vídeos de reflexão para tentar lançar aí alguma reflexão, né, e fazer aí uma colagem de vários temas para depois poder apontar um caminho para o Brasil, para os brasileiros, né, para aquilo que, para os desafios e para as missões, para a missão aí que está à nossa frente, né, que é levantar a moral do brasileiro, é fazer o brasileiro se inteirar mais, estudar mais, saber se preparar para o que vem vindo aí, pessoal. Então, peço aí a sua ajuda, aí o seu apoio, façam seus comentários, ative o sininho aí, se quiser se tornar membro do canal, também tem 3 vídeos que é só para membros aqui no canal, tá? E esse aqui não, esse aqui é totalmente livre para o público em geral. Então agradeço muito a sua presença aí e vamos em frente, né, pessoal? É isso aí, até a próxima e fiquem com Deus.